Olá, alunos do 7º ano da escola MJ. Hoje falaremos sobre um assunto bem conhecido, um assunto chamado razão e proporção. Os conceitos de razão e proporção, eles envolvem as frações, também um assunto bem conhecido nosso, né? E essas frações nós vimos vários exemplos, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, exemplos utilizando as frações, tá bom? Mas o que é uma razão? O que será uma razão? Razão é o quociente entre dois números, A e B, onde o B tem que ser diferente de zero. Também podemos representar essa divisão com uma fração, A sobre B, ou utilizando esses dois pontos também, que mostram que é uma razão, tá? O numerador de uma razão nós chamamos de antecedente. Já o denominador nós chamamos de consequente. As razões são muito utilizadas para comparar duas grandezas. Por exemplo, a gasolina vendida nos postos de combustível é misturada com uma certa quantidade de álcool. E para que não estrague, ou cause danos aos carros, a quantidade de álcool deve ser no máximo de 25% do total de combustível. Tá bom? Esse 25% de álcool é para que não danifique os carros. Então, suponhamos que tenhamos um combustível com essa porcentagem de álcool. 25%, ou seja, 25 dividido por 100. Né? Então, 25 dividido por 100 é a razão entre a quantidade de álcool para a quantidade total de combustível. Podemos simplificar essa fração dividindo por 25 em cima e também dividindo por 25 embaixo, fazer uma simplificação. Então nós vamos obter com isso a fração 1/4, 1 dividido para 4. Assim podemos dizer que para cada 4 litros desse combustível, 1 litro será de álcool e os outros 3, consequentemente, será de gasolina. Bacana, assim nós podemos ter a razão entre o álcool e a gasolina. Da mesma forma, podemos usar essa mesma ideia nas mais diversas situações onde temos uma razão entre duas quantidades. Nós temos várias aplicações no nosso dia a dia, tá? Outra aplicação é a razão que ocorre nos mapas, tá? Elas contam com uma escala, que é a razão entre a distância no mapa e a distância real. Assim, se a escala do desenho for de 1 para 5.000, por exemplo, se eu tenho essa escala, esse exemplo, significa que cada unidade da medida no mapa equivale a 5.000 unidades de medidas na vida real. Tá? Então, com o conceito de razão em mente, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar também um assunto chamado de proporção. Então, mas o que seria proporção? Proporção é a igualdade entre duas razões. Tá? Então vamos voltar ao exemplo da gasolina e analisar a razão que é de 25 sobre 100. Tá? Esse foi o exemplo que nós utilizamos anteriormente. Ok? Então suponha que em 100 litros de combustível, tá? Tomamos 25 litros para abastecer de álcool e o restante para a gasolina, ok? Agora observe, 100 é igual ao quê? A 25 mais 25 mais 25 mais 25. Ou seja, são 4 parcelas, tá? Eu estou somando 4 parcelas de 25
para obtermos o quê? Os 100, né? Não é verdade? Eu somei as 4 parcelas para obter o número 100. Então a razão entre 25 sobre 100 representa o quê? Uma parcela do total de 4 parcelas. Agora, ao invés de abastecermos o carro com 100 litros de combustível, nós vamos o quê? Se quisermos abastecer agora com 20, quantos litros será que teremos que colocar de álcool? Vamos seguir o mesmo raciocínio, escrevemos 20 como uma soma de 4 parcelas iguais, tá? E só depois que vamos pegar uma parcela para o álcool, ok? Então eu tenho o número 20 e eu vou dividir ele em 4 parcelas iguais para que depois uma das parcelas seja referente ao álcool. Então o 20 é o que? 5 mais 5 mais 5 mais 5, né? Igual a 20. Deveríamos abastecer então 5 litros com álcool, né? E os 15 litros já restantes com a gasolina, como nós já vimos no exemplo anterior, essa ideia. Agora só mais um exemplo. Vamos dizer que queremos abastecer agora o carro com 40 litros de combustível. Bom, 40 é igual a quanto? 10 mais 10 mais 10 mais 10. 4 parcelas, né, do número 10. Quer dizer que se colocarmos 10 litros de álcool, os outros 30 restantes serão os de gasolina. Ok? Então agora vai uma pergunta para vocês. O que é que estamos fazendo repetidamente nesses 3 exemplos? Vocês observaram o que nós estamos fazendo repetidamente? Hein? Vou dar um tempinho para vocês pensarem o que está acontecendo repetidamente nesses 3 exemplos. Nós vimos que independentemente da quantidade de combustível que abastecermos, sempre deveremos pegar o total de litros e escrevermos como a soma de 4 parcelas iguais e abastecermos uma dessas parcelas com álcool e as outras 3 parcelas, né, com gasolina. É isso que nós fazemos. Nós escrevemos, né, o valor total em 4 parcelas iguais, uma é do álcool e 3 é referente à gasolina, tá? Ou seja, se a gente abastecer 25 litros de álcool em 100 de combustível, ou seja, 5 litros de álcool em 20 litros de combustível, ou também 10 litros de álcool, né, em 40 litros de combustível, estaremos usando a mesma proporção de álcool em relação ao total de gasolina, ok? Então nós vimos que foi 3 valores usados, mais a mesma proporção. Mas matematicamente falando, né, nós podemos escrever assim: 25 sobre 100 é igual a 5 sobre 20, que também é igual a 10 sobre 40, que é igual a 1/4, né? 1 dividido para 4. Ou seja, 25 sobre 100 tem a mesma proporção que 5 para 20, né? 25 sobre 100 é a mesma proporção que 5 para 20, assim como 5 para 20 tem a mesma proporção de 10 para 40. Bom, assim também 10 para 40 tem a mesma proporção de 1 para 4 ou de 1/4. Temos que levar em consideração também que a razão de 1 para 4 é a mais simplificada para representar essa situação, ok? Então você pode fazer o quê? Você pode ver que dividindo os numeradores e os denominadores de cada razão
por um número, mesmo número, sempre chegaremos à razão 1 para 4 ou 1 sobre 4. Tá? Podemos simplificar e vamos chegar na fração irredutível. Mas eu tenho uma propriedade que ela é muito importante, né? A questão das propriedades da proporção é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, representando dessa forma, fica fácil, né, a gente visualizar essa propriedade. Olha só, a multiplicação dos meios são os termos que estão no meio, né? Nós vamos fazer essa multiplicação, ela tem que ser igual ao quê? A multiplicação dos números da extremidade. Ou seja, 1 vezes 20, né? As extremidades é igual a 4 vezes o número 5. Você notou alguma coisa? Né? Essa propriedade ela é muito famosa mesmo. É a chamada multiplicação cruzada. Nós acabamos também conhecendo ela como regra de 3, tá? Aquela multiplicação que nós fazemos esse cruzamento entre os números. Ok? Então esta aula de hoje